é algo que precisa ser corrigido, ser melhorado, ser aprimorado a participação popular. Eu não acredito que 5% do investimento vai engessar uma máquina pública que tem um orçamento de 2,5 bilhões. Eu não acredito que 2,5 bilhões ficariam engessados com cerca de 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. Não acredito. E aí eu volto a lembrar aqui, porque a gente, para fazer política, tem que ter memória histórica também. Talvez, se na Praia Campista a população fosse perguntada há 10 anos atrás o que era prioridade, teriam gastado muito menos do que gastaram para construir o Parque da Cidade, até hoje abandonado. Talvez, se a população do Barreto, há algum tempo atrás, fosse perguntada o que era prioridade, não teria saído um centro de convenções com o nome do jornalista Roberto Marinho, que prestou muito serviço para Macaé, né? Talvez, se a população da Virgem Santa tivesse sido perguntada, não teria saído aquele monumento que eu estou olhando para ele e não entendo o que significa. Então, os mecanismos de participação popular, os mecanismos de aprofundar a democracia, eles são fundamentais. E aí eu não acho, de verdade, e acho que vocês vão concordar comigo, que 5% do investimento vão engessar uma máquina de 2,5 bilhões. Eu repito isso, o que engessa é uma folha de pagamento gigantesca, o que engessa é um planejamento equivocado. Isso precisa ser corrigido. Isso é uma questão histórica, que precisa ser acertado o quanto antes, para dar conta do que é prioridade da população. E os mecanismos para ela ser ouvida, os mecanismos para a população participar, eles precisam ser valorizados. E eu acho que essa emenda, ela tem, no meu entendimento, eu tenho uma divergência de termos, e eu tenho discutido a questão aqui do impositivo e do participativo, mas eu acho que ela tem uma intenção fundamental de exatamente inverter, um pouquinho que seja, o poder de decisão. Porque hoje não é sério da forma que é feito. É muito pouco o que é, Paulo Antunes, investido do orçamento participativo na sua amplitude, no que a população realmente decidiu. Foram inúmeras obras previstas, discutidas, conversadas. Saíram algumas, saíram várias, saíram, mas não está nem um pouco a contento do que foi mobilizado, do que foi feito. E aí eu vou, presidente, encerrar aqui com duas considerações. A primeira é que, além de executar as obras, é um papel fundamental do gestor público e do poder público organizar a sociedade, se ajudasse a organizar as associações de moradores de maneira saudável e cidadã, ao invés de tentar transformar os presidentes de associações de moradores em cabo eleitorais, as mobilizações seriam mais fáceis, seriam mais rápidas, seriam mais conscientes. E um outro ponto que eu vou trazer numa próxima discussão é fazer o que a Prefeitura de Fortaleza fez, que criou até um outro mecanismo que é chamado veto popular. O veto popular, determinadas decisões dos que se acham semideuses, né? Normalmente as pessoas se imputam de uma vestimenta de que vai acertar tudo sozinho. Esses, a população vai poder dizer que não quer tal obra, que não quer tal licença, que não quer tal situação, tal decisão. É o veto popular. Isso a gente vai discutir aqui também na nossa lei orgânica, porque existe numa importante capital nacional. A gente vai trazer esse debate, mas eu queria, a minha posição é para fortalecer e aprimorar os mecanismos de participação. Isso é bem possível e não acredito que 5% do investimento vai engessar a máquina de 2,5 bilhões de reais. Matéria continua.